Essa é a nossa maior esperança. Jesus em breve vai voltar. Bom dia a todos que já estão chegando aqui para a nossa live. Estou vendo aqui o nome da Renata, da Kátia também. E é muito bom saber que tem alguém aí do outro lado da telinha, né? E um sábado mais uma vez diferente. E estamos aqui juntos, separados, mas juntos. Juntos na mesma fé, na mesma esperança de ter um sábado maravilhoso. E, acima de tudo, orar a Deus para que esse período ele possa ser o mais rápido possível e possamos voltar às nossas atividades normais. A nossa live está começando agora e eu gostaria de dar algumas orientações. E você pode, inclusive, expandir a nossa comunicação ao você clicar aí na sua página e convidar outras pessoas também para assistir aqui o nosso vídeo, a nossa live, a nossa mensagem. É só você convidar amigos, inclusive não adventistas. Nós nunca sabemos, né, de que forma o Espírito Santo vai alcançar as pessoas. E interaja conosco, escreva alguma coisa aí na página, diga quem você é, de que igreja você é, para que nós possamos ter essa interação uns com os outros. É muito bom sabermos que estamos no mesmo barquinho, vamos dizer assim, né? E estar juntos nessa manhã vai fazer bem ao nosso coração. As nossas igrejas estão fechadas, apesar de haver alguma liberação para alguma movimentação na igreja, os cultos estão proibidos. E, portanto, nós não podemos realizar cultos nas nossas igrejas. Mas queremos saudar a todos os irmãos das nossas queridas igrejas, a Igreja Central, aqui da cidade de Mojimirim, os irmãos da Igreja do Jardim Silvânia, os irmãos da Vila Dias, estão todos aqui também ligados. Estou vendo aqui várias pessoas que estão entrando, Rogério, Evelise, José Francisco, José Francisco, agora é uma outra realidade, né? Estamos aí. Temos várias pessoas, a Cláudia Central. Então, bem-vindos aqui à nossa live. As nossas igrejas permanecerão fechadas até que a gente tenha alguma orientação contrária. Mas, por enquanto, nós estamos seguindo as orientações do Poder Público, do Ministério da Saúde. A Igreja Adventista no Estado de São Paulo, todas as igrejas estão ainda fechadas. Bem-vindo, Roberto, Evelise, Elísio, aqui a nossa live. O pessoal está chegando e já já nós abriremos a palavra de Deus para todos. É bom que você também possa abrir essa possibilidade para outras pessoas e por isso eu repito aqui a informação, você pode assistir esse vídeo com amigos. Tem aí uma possibilidade, então ao você clicar, você vai poder convidar amigos adventistas ou não adventistas para ouvirem a palavra de Deus. E é só você clicar aí. E diga de onde você está nos vendo, nos ouvindo, de que igreja você representa, para nós irmos interagindo. Porque nós não temos a interação visual. Aqui estou sozinho e vocês aí nas suas casas. Portanto, através da página, você pode mandar a sua mensagem. A Mila está nos assistindo, a Mari Monteiro, bem-vindos também. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Mais uma informação importante para todos nós. No dia 4 de abril, nós começaremos a Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves. E ela será feita nos lares, que é a nossa possibilidade. E, portanto, teremos programa todas as noites, e aqueles que estiverem conosco em nossa casa poderão
participar e assistir uma Semana Santa diferente. O pastor Luiz Gonçalves está preparando com carinho e através da Novo Tempo nós estaremos todos juntos para poder ouvir a palavra de Deus e através das ondas do rádio, da TV, alcançar muitas pessoas. Bem-vindos Rosa, Cícera, o Guilherme, imagino que está longe de nós, não sei se voltou, né, com esse problema, e todos são bem-vindos aqui na nossa live. Então, Semana Santa de 4 a 12 de abril estaremos juntos. Bem-vindo, Francisco. Nós também queremos lançar uma campanha hoje com os irmãos aqui de Mojimirim. Todos nós sabemos que, principalmente aqueles que são autônomos, estão enfrentando uma situação muito difícil, porque não tem entradas regulares e dessa maneira alguns já começam a sentir falta de recursos. Então eu queria lançar uma campanha especial, Ajude o Seu Irmão, e ela constará do seguinte: durante essa semana você vai separar alguma coisa que você tenha aí na sua casa e você pode compartilhar com um irmão necessitado. Ou se você for fazer compras, compre alguma coisa a mais, principalmente de alimentos não perecíveis. E no próximo sábado nós queremos abrir as nossas igrejas, todas elas, a partir das 14 horas, para receber as doações dos irmãos. Vamos conversar com as pessoas responsáveis pela ASA, pelos líderes das igrejas, vamos reunir esses alimentos e vamos distribuir para irmãos nossos que, quem sabe, já estão numa situação não muito boa em relação a ter o alimento básico em casa. Então, junte-se a mim, eu vou dar a minha contribuição e eu creio que todos nós podemos, de alguma maneira, compartilhar um pouco daquilo que Deus nos deu. E é como aquele ditado, né? Quem tem põe, quem não tem tira. Então aqueles que não têm vão receber estas cestas básicas, esses alimentos. Queremos fazer no próximo domingo, não esse, no outro já queremos distribuir. No sábado recebemos, primeiro sábado de abril, e no domingo já vamos distribuir, creio que a maior parte desses alimentos para irmãos nossos que estão passando alguma necessidade. Como a palavra de Deus diz, vamos cuidar primeiro daqueles que são nossos irmãos, que compartilham a nossa fé. E claro, se houver outras famílias cadastradas, acompanhadas pela ASA, também ajudaremos sem dúvida nenhuma. Cláudio Vital, bem-vindo, e tantos outros que estão chegando aqui na nossa live, né? Bem-vindos aqui. Estamos dando essas orientações a respeito dessa campanha Ajude o Seu Irmão. E se você gostou da ideia, fale pra gente. Se tiver alguma coisa a acrescentar, alguma ideia a acrescentar, coloque aí no Facebook, mande pra gente a sua contribuição e com certeza no próximo sábado, no primeiro sábado de abril, nós estaremos recolhendo às 2 horas em todas as igrejas as cestas básicas, os alimentos não perecíveis que você pode compartilhar com algum dos nossos irmãos ou famílias adventistas aqui de Mojimirim. Como já dissemos, famílias também cadastradas pela ASA também poderão receber a nossa ajuda e é uma forma de nós compartilharmos o nosso amor e aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Campanha Ajude o Seu Irmão. Separe alguma coisa e durante a semana, através das redes sociais, a gente vai alimentar a campanha, lembrar você de que você pode também contribuir para isso. E nesse momento eu gostaria de que você aí na sua casa fechasse os olhos em contrição. Eu quero orar a Deus antes de abrirmos o livro sagrado e fazermos uma meditação a respeito da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque estamos separados como parte da Tua família aqui na terra, mas juntos no mesmo propósito, de Te amar, de sermos fiéis e nos prepararmos para muito em breve vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Os sinais evidenciam a proximidade da Tua vinda e nós sabemos que
tu voltarás para buscar aqueles que forem fiéis. Ó Senhor, que cada um dos teus filhos que aqui comigo se juntam nessa hora, com fé, em contrição, possam também estar preparados para o encontro contigo. Que possamos dizer, este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Eu rogo uma bênção muito especial sobre cada família que aqui representamos. Famílias das igrejas queridas de Mojimirim. Que a tua graça, o teu amor, a tua proteção possa alcançar a todos esses teus filhos, as famílias, as crianças, os jovens, os de mais idade, principalmente os chamados do grupo de risco. Sê com os teus filhos, cuida deles com amor e com carinho, pois nós sabemos que o teu amor é imenso. Nós não podemos nem perscrutar a imensidade do teu amor, mas nós cremos, nós aceitamos e por isso continuaremos nessa jornada, mesmo que o caminho seja estreito, até podermos vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Senhor, sê com aqueles que estão enfrentando algum problema de saúde também. Quem sabe algumas pessoas estão preocupadas, que possam colocar a sua vida nas tuas mãos e a tua vontade será feita na vida de cada um dos teus filhos. Agora, ao abrirmos a tua palavra, dá-nos sabedoria para entender o teu recado através das páginas sagradas da Bíblia. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Sim, queridos, o tema desta manhã é o Deus em quem eu confio. Todos nós sabemos que Deus nos protege. Em algumas circunstâncias, se não fosse a proteção de Deus, literalmente já teríamos morrido, ou nem poderíamos estar aqui juntos. Nós conhecemos muito bem o Salmo 91, um salmo de proteção divina. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos descansar à sombra do Onipotente, buscar abrigo no esconderijo do Altíssimo, isso não é apenas uma imagem, isso não é apenas para deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Na verdade, nós nem temos uma ideia completa do que significa a proteção de Deus em nossas vidas, porque nem sempre somos conscientes dos perigos que nos alcançam. Nós vemos os perigos visíveis e Deus nos dá sabedoria, instrumentos para fugir, muitas vezes, de um perigo, seja físico, seja mental, emocional, mas há perigos invisíveis e esses perigos invisíveis nós só saberemos como Deus nos libertou, como Deus atuou em nossa vida lá no céu. Um dia o Senhor nos reunirá e dirá, filho, muitas vezes você não imaginava, mas foram os anjos que eu enviei que o livraram de todos os tormentos, de todas as provações. Em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 7, tem um texto que diz assim, Deuteronômio 28, verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Veja que imagem incrível, a palavra de Deus diz que o inimigo, com as suas tentações, com as suas provações, ele procura nos derrotar. E vem esse perigo de diversas formas. Mas a Bíblia diz que saem contra ti, mas por 7 caminhos são expulsos pelos poderosos anjos de Deus que estão ao nosso redor. Nós podemos confiar de que Deus, um Deus maravilhoso, Ele nos protege de todos os males e perigos. No Salmo 34, 7, tem um texto que você conhece muito bem, que diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos anjos invisíveis ao nosso redor. Agora mesmo, onde quer que você esteja, Deus enviou anjos para lhe proteger, proteger a sua família, proteger aqueles a quem você ama. Esses anjos têm uma missão clara. Esses anjos são comissionados por Deus para proteger aqueles que temem a Deus. E nós que estamos juntos aqui nessa live, nós tememos a Deus. Nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus. E por isso que nós precisamos continuar na nossa jornada, no nosso caminho, confiando na providência divina. O nosso senso de autopreservação tem que ser usado para a nossa proteção.
são ferramentas que Deus nos deu. Mas existem situações que nem mesmo o mais prudente dos homens pode esboçar qualquer proteção. A sabedoria está no equilíbrio. Deus nos protegerá de tudo aquilo que nós não possamos nos proteger. Situações de risco que nós enfrentamos, se estiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu costumo dizer que Deus envia os seus anjos para nos proteger, mas nem por isso nós vamos deixar a porta aberta, o portão destrancado. Não vamos deixar aquilo que Deus nos concedeu, o carro ou alguma coisa de valor, simplesmente à disposição para que alguém possa ser tentado a nos roubar. Agora, além disso é com o nosso Deus. E Deus envia os seus anjos para nos proteger. Então alguém pode até pensar, mas e quando acontece alguma coisa de ruim na minha vida? Algum mal me acontece? Significa que Deus não estava cuidando? Há algumas circunstâncias que nós só compreenderemos no céu. Então não adianta a gente querer todas as respostas. O nosso Deus tem todas as respostas. Algumas Ele nos dá ainda aqui, enquanto vivemos. Outras só teremos no céu. Deus não faz o que é destinado ao homem fazer. Vamos lembrar, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Estavam todos tristes ali. Jesus pediu para levá-lo aonde Lázaro havia sido sepultado. Ao chegar ali, Jesus pede que eles removam aquela grande pedra que obstruía a entrada do sepulcro. A minha pergunta para você pensar, para nós refletirmos juntos: Jesus não poderia simplesmente ter dito, pedra, saia da frente e deixe Lázaro sair ressuscitado? Claro que sim. Agora, o que nós podemos fazer, Deus não faz. Então, fazendo uma aplicação para os nossos dias, se nós podemos nos cuidar nos dias de hoje, não podemos simplesmente pedir que Deus faça o milagre. Nós precisamos usar o álcool gel, precisamos ficar em casa na medida do possível e quando sairmos termos todos os cuidados para que a nossa parte seja feita. Agora, o milagre da proteção divina, esse milagre é o milagre divino, é o milagre de Deus. E o milagre de Deus na situação de Lázaro era ressuscitar Lázaro. Esse poder ninguém tem, ninguém teria. Só Deus pode dar vida. E, portanto, ele pede para que o homem participe do processo. E os homens, ao removerem a pedra, deixaram aberta para que Jesus falasse diretamente àquele que estava morto, Lázaro. E Lázaro, como nós sabemos pelo relato bíblico, sai ainda trôpego, porque estava todo enfaixado, mas ele está vivo. E logo Jesus, mais uma vez, pede que os seus auxiliares vão até Lázaro e o ajudem a se libertar daquelas faixas e de tudo aquilo que o prendia. Portanto, Jesus, ele sempre vai fazer a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem uma outra história bíblica interessante, quando um cego foi levado até Jesus. E Jesus, então, ele cospe na terra e passa nos olhos do cego. E agora Jesus pede que ele vá lavar os olhos. E o relato bíblico diz que quando ele obedece, quando ele faz aquilo que ele podia, o milagre ocorre. Por quê? Porque ele, ao abrir os olhos agora, ele vê. O milagre quem realiza é Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus multiplicou os pães, ele poderia ter provido pão do nada, ou poderia transformar pedras em pães, mas Jesus pergunta para eles: o que vocês têm para comer? E logo alguém sugere que um menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então Jesus realiza o milagre da multiplicação, mas daquilo que eles tinham nas mãos. E nós sabemos que Jesus ainda usa os discípulos como seus auxiliares para levar as suas bênçãos àqueles que estavam ali com necessidade, quem sabe com fome. Da mesma forma, Deus tem colocado recursos em nossas mãos. E eu abro um parênteses aqui para relembrar a nossa campanha. Durante essa semana vamos separar
alimentos não perecíveis. No próximo sábado, as nossas igrejas estarão abertas às 14 horas, apenas para receber esses alimentos, não para ter culto. E assim, junto com a asa de cada igreja, nós vamos juntar esses recursos e vamos entregar no domingo, dia 5 de abril, para os irmãos nossos que já, quem sabe, estão enfrentando dificuldades. Então faça a sua parte, separe ainda hoje, ou durante a semana, ou quando for comprar, compre alguma coisa a mais das bênçãos que Deus tem lhe dado, para repartir com aqueles, quem sabe, que estão passando dificuldades. Bem-vindo Irineu, Toninho, Marilda, que também estão conosco aqui nessa nossa live. Eu continuo afirmando que o nosso Deus é um Deus que produz milagres. Ele está nos guardando de todos os males e perigos, mas Ele não faz aquilo que a força humana pode fazer. Ele multiplica alimentos, mas Ele faz com o que nós temos nas mãos. Nada que esteja ao nosso alcance, Deus fará por nós. A especialidade de Deus é fazer o impossível, e o impossível Ele sempre fará. Pode confiar, a palavra de Deus deixa claro que a sombra do Onipotente vai nos cobrir, as suas asas vão nos proteger de todos os males e perigos. Deus fará o impossível acontecer. Como diz aquela música de Laura Moreno, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos pisar na água, nós precisamos crer, confiar e ir em frente. E é isso que nós faremos com a graça de Deus. Alguém pode dizer, mas a Bíblia não diz o Senhor proverá? O Senhor proverá no episódio de Abraão e o sacrifício de Isaque. Deus tinha um propósito muito específico. Portanto, naquele momento, Deus proveu um cordeiro. E é bom lembrar que o cordeiro já estava ali. Abraão não tinha visto ainda, mas no momento certo, os olhos de Abraão se abriram para ver o milagre de Deus ali ao seu redor. Deus não dispensa cada um de nós de fazer a nossa parte. Um outro cego foi trazido a Jesus. E Jesus faz uma pergunta interessante. O que você quer que eu te faça? Ora, parece uma pergunta impertinente, porque se ele é cego, não consegue ver, e foi trazido até ali porque desejava um milagre, por que Jesus então pergunta para ele o que ele deseja? Parece estranho. Acontece que Jesus sabia o que significava o milagre e havia alguma coisa que aquele cego ainda podia fazer. Ele não podia ver, mas ele podia falar, ele podia pedir o milagre. E por isso Deus então dá oportunidade para que ele expresse de uma forma clara o que ele desejava. Jesus não tratou ele como se fosse apenas um coitadinho. Ele teve que fazer a parte dele, pedir o que ele não podia fazer. E Deus, com a sua cura maravilhosa, realizou o milagre da bênção, o milagre da transformação de um cego agora em alguém que podia ver tudo. Queridos, a proteção de Deus é infinita, absoluta e indispensável a cada um de nós. Mas vamos fazer sempre a nossa parte. E o salmo base das nossas considerações é o Salmo 91. Então eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia. Eu sei que você está em casa, talvez nem está próximo da Bíblia, mas eu acho que quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, e pede que Deus nos revele aquilo que nós precisamos, eu continuo crendo que Deus envia o seu Espírito para abrir a nossa mente, para compreendermos a sua vontade. Tantas vezes já lemos esse salmo, mas Deus pode mais uma vez falar ao seu coração. Eu quero meditar com você detidamente agora em alguns versos deste salmo, o Salmo 91. No verso 1 e 2, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A primeira característica da proteção divina é esta nossa intimidade com Deus, é essa nossa confiança em Deus. Não apenas estamos com Deus, mas permanecemos com Ele sempre. Nós mantemos a nossa comunhão com Deus através da oração.
e através do estudo da palavra. E agora que temos um pouco mais de tempo, vamos dedicar mais tempo ainda para estudar a Bíblia, ler bons livros, ouvir boas músicas. Viver na presença do Senhor é ser templo do Espírito Santo. E a meditação de hoje diz que o Espírito Santo está ao nosso alcance. Nós podemos receber o Espírito Santo se estivermos desejosos e preparados para isso. Ser protegido por Deus é estar na habitação, na casa de Deus. E alguns talvez não tinham visto essa essência, mas a casa de Deus é onde nos reunimos para adorar o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus está onde nós estamos. A palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. Então em cada família hoje, Deus está aí no seu lar, Deus está no seu coração, Deus está em sua vida. E portanto, a casa de Deus se torna agora um local com poucas pessoas, mas não menos importante, porque Deus está com você. Portanto, habite na presença do Senhor. Lembre-se que Ele está ao seu lado. No verso 3 e 4 nós lemos, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós recebemos os livramentos de Deus, especialmente nos dias em que nós vivemos. Esse texto se torna relevante, porque aqui diz que Ele te livrará da peste perniciosa. E o famoso coronavírus, que alguns nunca tinham ouvido falar antes, eu mesmo nunca tinha ouvido falar de coronavírus, ele é uma peste perniciosa. Essa peste perniciosa, ela está alcançando o mundo todo. Mas a promessa de Deus é que Ele te livrará da peste perniciosa. Não esqueça daquilo que já falamos anteriormente. Deus só realiza o milagre. Os cuidados que estão ao nosso alcance, cada um de nós deve fazer. Cada um de nós deve cuidar daquilo que está ao nosso alcance. Ele nos protege constantemente. Ele nos livra de todo mal, de todo perigo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus viu Jerusalém e anteviu de forma miraculosa, Ele é um Deus onisciente, sabendo que depois de alguns anos Jerusalém seria destruída, Jesus disse para os discípulos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, Ele gostaria de proteger os habitantes de Jerusalém. Deus quer nos abrigar debaixo das suas asas nesses dias angustiosos. Ele quer que nós saibamos que Ele nos ama e Ele nos aquecerá, Ele nos protegerá debaixo de suas asas poderosas. Portanto, a palavra de Deus, ela nos garante que Ele nos protege e Ele nos liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E em João 8,32 diz que a verdade vos libertará. O Senhor Deus é a verdade e Ele nos libertará. A palavra de Deus diz que Ele também se torna nosso escudo, o escudo da fé, e vai à frente nos livrando. Abrigue-se debaixo das asas do Senhor, faça o que está ao seu alcance e receba hoje, amanhã e sempre os livramentos da parte de Deus. Verso 5 diz assim, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Davi, ao pensar na proteção de Deus, e o escritor bíblico, ao escrever esse salmo, ele estava exatamente, parece que vendo, que muitas vezes o mal, ele vem através das trevas. Nós sabemos que trevas não podem coexistir com a luz. Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. As trevas representam o mal e todos aqueles que são liderados pelo inimigo, por Satanás. Aqui fala de uma peste que se propaga nas trevas. Como que um pequeno vírus, que a gente não consegue ver a não ser com poderosos microscópios, está afetando grande parte da humanidade. Aí nós vemos a nossa pequenez e como o inimigo ele pode usar de diversas artimanhas
para prejudicar o ser humano. Somente quando nós confiamos nesse Deus, não precisamos nos assustar, não precisamos temer, porque acima de tudo, a vontade de Deus será feita. A palavra de Deus diz que nenhum passarinho, nem a erva do campo, ela é tocada sem que Deus, de alguma maneira, permita. Portanto, permita, acima de tudo, que Deus o liberte do medo dos problemas, das dificuldades, das setas que voam de dia, das pestes que se propagam nas trevas. Se estamos na presença de Deus, não precisamos temer nada e ninguém. A palavra de Deus, ela apresenta a expressão não temas 365 vezes. É interessante, é uma coincidência ou não, mas tem um não temas para cada dia do ano. Então, a cada dia, quando você acorda, Deus tem um não temas, meu filho, não temas. E amanhã, não temas. E depois da manhã, não temas. Deus sabe que o coração humano é propenso ao medo, é propenso à preocupação, mas Ele nos garante que não precisamos temer nada se estamos com Ele, se estamos obedecendo os seus mandamentos e sendo fiéis às suas instruções. Se você está com Deus, não precisa temer o mal. Confie que Deus está contigo e não deixe o medo te prender, pois o amor de Deus lança fora todo medo, 1 João 4,8. Então, quando nós estamos sob as asas protetoras de Deus, não precisamos ter medo. Não tenha medo. Você pode ficar preocupado, mas não temer, sabendo que Deus está acima de tudo e Ele está pronto a nos proteger de todos os males e perigos. O verso 7 do Salmo 91 diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Mais uma vez eu lembro que se nós lêssemos esse texto literalmente, significaria que milhares de pessoas ao nosso redor seriam atingidas e nós apenas estaríamos protegidos. O texto quer dizer que quando estamos sob a proteção de Deus, a vontade dele será feita. Então não podemos nos vangloriar que somos protegidos e que os outros, como a gente fala, né? Os outros, cada um resolva o seu. Não, Deus ama todas as pessoas, mas Ele permite algumas coisas para que nós nos voltemos para Ele. Quantas vezes alguém não voltou para os caminhos de Deus simplesmente porque alguma coisa na sua vida não aconteceu como ele gostaria? Portanto, o livramento e proteção de Deus é motivo de gratidão e principalmente de respeitarmos a providência divina. Nós somos guardados não pelos nossos méritos, nós somos guardados pela bondade do Senhor. A palavra de Deus diz: a minha misericórdia dura para sempre. É pela misericórdia de Deus que você está me vendo, está me ouvindo e está meditando na palavra de Deus. O temor do Senhor, diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então respeitar a Deus significa ser sábio. Não sábio aos olhos do mundo, mas sábio aos olhos de Deus. Vigie para não cair também, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então, se você está firme, continue olhando para Jesus, olhe para cima, não olhe para os lados, que a sua fé esteja baseada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O verso 9 e o verso 10 mostra que nós devemos crer e confiar nesse Deus maravilhoso. Diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mais uma vez eu lembro a você que o que já dissemos antes, quando nós estamos nas mãos de Deus, a vontade de Deus será feita em nossa vida. E os propósitos de Deus nós não podemos entender todos. Então, se ser cristão, se ser adventista significasse ausência de problemas, as nossas igrejas não dariam conta, teríamos que fazer muitas outras, porque as pessoas querem essa certeza. Mas a maior certeza é quando nós estamos no caminho de Deus, nós estamos fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos e confiando nele.
confiando de que apesar de não entendermos, não compreendermos todas as coisas, um dia Deus nos revelará por que de alguma maneira fomos alcançados por algum mal, por alguma luta. Ser protegido por Deus não significa ausência de problemas, mas sim que quando enfrentamos as lutas, nós temos um lugar de refúgio. Nós temos em quem nos ancorar, nos escorar. Nós podemos buscar a presença de Deus, nós podemos confiar, porque Ele é um alto refúgio. A presença do Altíssimo em nossa vida faz a diferença quando somos perseguidos ou estamos encarando lutas e dificuldades. Portanto, refugie-se em Deus. A batalha que nós enfrentamos não é uma batalha meramente física. Verso 11 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Veja aqui esse texto da Bíblia, verso 11, Satanás usou quando ele tentou Jesus para que ele pulasse do pináculo do templo. Ele usou esse texto para dizer, Deus não disse que tem anjos para te proteger? Se lance daí e eles vão te amparar em sua queda. Satanás usa a palavra de Deus de forma errada, de forma a incutir na mente de alguém que a palavra de Deus simplesmente pode ser de uma confiança literal, de uma confiança absurda. Por quê? Porque Jesus, ao responder para Satanás, diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vamos colocar a nossa vida em risco simplesmente para que Deus prove o seu poder. Deus é poderoso e Ele não precisa de nenhum incentivo para nos proteger, porque o seu amor para conosco é um amor inigualável. A proteção espiritual acontece em meio a uma grande batalha no mundo invisível, como nós temos estudado no livro de Daniel. Há forças antagônicas que lutam pela decisão de cada ser humano, pela minha decisão, pela tua decisão. São as potestades das regiões celestiais, são as potestades do mal que lutam contra os anjos de Deus. Apocalipse 12:7 nos revela que os anjos de Deus lutam contra demônios. E eles lutam para nos proteger, para que nós entendamos e compreendamos que só em Deus nós temos a possibilidade de esperar o provimento, a libertação das lutas e das dificuldades. Mas a promessa de Deus para você, querido irmão, querido amigo, é que Ele envia os seus anjos, anjos poderosos, e eles se acampam ao redor de nós. Eu fico imaginando agora, em cada uma das casas, apartamentos onde você mora, onde cada filho de Deus mora aqui em Mojimirim, anjos ao redor. Anjos protegendo de todos os males e perigos. Anjos enviados por Deus para nos proteger de perigos físicos e de perigos invisíveis, das artimanhas, das setas malignas que são enviadas para nos derrotar. Nós temos um Deus que é presente, Ele é maior, Ele é onipotente e Ele está ao nosso lado em todas essas batalhas. Podemos confiar em Deus usando a armadura que Ele coloca à nossa disposição em Efésios capítulo 6. Não ignoremos a luta espiritual para que o inimigo nos convença, mesmo usando a Bíblia, de algo que Deus nunca quis dizer. Por isso precisamos conhecer, estudar as profecias bíblicas, porque a Bíblia diz que se a volta de Jesus não fosse abreviada, correria risco até mesmo os escolhidos de serem enganados, ludibriados pelo inimigo. Você e eu já escolhemos o nosso lado na batalha. Eu não posso ouvir o seu amém aí, mas diga amém. Amém para Deus. Sim, Senhor, eu estou do teu lado. Eu estou do lado da verdade. Eu escolhi o meu lado, e o meu lado é estar sob a bandeira ensanguentada de Miguel, o Salvador. Nós somos teus, ó Senhor. Nós pertencemos a Ti. E, portanto, nós continuaremos firmes nesse propósito. Um dia aceitamos a Jesus através do batismo. É possível que alguém que esteja conosco não tenha sido batizado, mas você terá a oportunidade
de dar esse passo, porque quando nós escolhemos o lado do vencedor, nós seremos vencedores com ele. Nessa batalha do bem contra o mal, nós escolhemos o nosso lado, e o nosso lado é o lado da verdade, é o lado de Jesus. No verso 14 do Salmo 91, nós lemos ainda: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. É disso que eu estou falando, é do seu amor, é do nosso amor para com Deus, para com a sua causa. Deus, Ele nos ama de maneira tão fantástica que Ele promete: eu vou livrá-los, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Queridos, você e eu conhecemos o nome de Deus. Nós tememos a Deus, nós respeitamos a Deus, nós invocamos a Deus e Ele nos responde. E o verso 15 diz: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. É isso mesmo, nós confiamos nesse Deus que quer nos livrar, que quer nos proteger. E no verso 16, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ninguém vai perder a sua vida sem que exista um propósito maior. Portanto, mesmo aqueles que estão me ouvindo, que estão me vendo, chamados do grupo de risco, essa mortandade que assola o mundo, esta peste que está alcançando as nações todas, não te alcançará se Deus não permitir. E se existe um propósito, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai guardar-nos a todos, porque Ele tem um propósito para a nossa vida, porque nós o amamos, porque nós o servimos e porque nós verdadeiramente conhecemos o seu nome. A vida de oração é a principal marca da proteção de Deus. Então, quando passar na tua mente algum sentimento de medo, de desespero, ore a Deus, fale com Ele, medite em suas promessas maravilhosas, e Ele tem muitas promessas, além do Salmo 91 que estamos considerando nessa manhã. Busque ter uma vida de oração, confie naquele que diz: orai sem cessar. Ainda neste mundo, nós precisamos manter, acima de tudo, a nossa comunhão com o nosso Deus. A nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é suficiente para que um Deus onipotente ouça e esteja pronto a enviar os seus poderosos anjos para nos proteger. A proteção divina passa por uma vida em que nós habitamos na presença de Deus. Estamos dispostos a receber os livramentos invisíveis de Deus. Nós vencemos os medos pela força e pela certeza da proteção divina. Nós nos refugiamos naquele que é poderoso. Na batalha espiritual nós escolhemos de que lado nós estamos e que nós continuaremos. E a nossa vida de comunhão com Deus há de nos manter firmes até o fim. E eu agora quero que você repita comigo, eu não vou ouvir, mas que você repita comigo aonde você está, as palavras do Salmo 1 parafraseado. Você vai ver como isso se torna mais pessoal. Enquanto eu falo pausadamente, o meu convite para você é que você repita essas palavras aí onde quer que você esteja. Então, simplesmente preste atenção, eu vou ler pausadamente o Salmo, mas agora colocando-nos como aqueles que são os que recebem essa proteção de Deus. Então repita comigo, se você assim desejar, aí na sua casa, e eu leio aqui agora o Salmo 91 parafraseado. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso descansarei. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Espero que você esteja repetindo, porque essas são as promessas de Deus para você nesta manhã de sábado, onde estamos confinados, presos em casas, apartamentos, mas Deus está ao nosso lado. Porque Deus me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Repita comigo. Porque Deus me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontro refúgio. A sua verdade é escudo
e minha proteção. Amém. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Repitamos, não temerei os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Não temeremos de forma alguma. 1000 poderão cair ao meu lado, e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido pela providência divina. Amém. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Um dia essa diferença ficará bem clara entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Repita comigo: porquanto eu fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Amém? É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nesse Deus protetor. Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu creio de todo o coração. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Repita comigo: eles me sustentarão nas suas mãos. Pisarei o leão e a áspide, calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Com o poder de Deus, nós faremos isso. Pois que tanto amei ao Senhor, Ele me livrará. É o meu amor para com meu Deus a certeza do livramento. Ele me porá num alto retiro, porque eu conheço o seu nome. E Jesus vai voltar para buscar aqueles que o conhecem, que são fiéis e que permanecerão fiéis até o fim. Quando eu invocar a Deus, o Senhor me responderá. Sim, queridos, eu posso ouvir um amém, não físico, mas eu posso de alguma maneira imaginar você aí na sua casa dizendo amém. Deus vai ouvir a nossa oração, estará comigo na angústia e me livrará e me honrará. Com multiplicidade de dias me fartará. Deus me mostrará a sua salvação. Amém e amém. É isso. Esta é a verdade que nós podemos crer. Esta é a verdade na qual nós podemos viver enquanto estivermos aqui nesse mundo. Porque sem dúvida nenhuma, o Senhor Deus está ao nosso lado. Ele é aquele que nos liberta. Com Deus não temos o que temer. Não precisamos de forma alguma temer qualquer tipo de mal, qualquer tipo de provação. Deus está conosco. E eu estou ouvindo, não sei se você está ouvindo aí comigo, que não há o que temer dos adoradores, né? Daquele DVD. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que está sempre pronto a nos atender. Morreu na cruz por nós e nos trouxe salvação. Queridos, que Deus verdadeiramente possa estar na tua vida e no teu coração. Eu quero relembrar a nossa campanha. No próximo sábado, não hoje, no próximo sábado, às 2 horas as nossas igrejas estarão com alguém para receber alimentos. Há irmãos nossos, quem sabe já enfrentando dificuldades para conseguir o alimento. E nós, a quem Deus tem, quem sabe, dado, ou que temos recursos, vamos compartilhar. Compartilhar o amor de Deus, as bênçãos de Deus. Então separe alimentos não perecíveis, ou uma cesta básica, se você puder, adquira e leve para a igreja, para a ASA, e nós entregaremos esses alimentos para irmãos nossos que estão, quem sabe, já enfrentando prateleiras quase vazias. Nós podemos fazer isso. E, portanto, essa campanha eu designei como Ajude o Seu Irmão. Vamos todos ajudar nossos irmãos. Nós estamos no mesmo barquinho, nós temos a mesma fé, a mesma esperança. E queremos estar preparados para ver Jesus voltar. E eu tenho certeza que o seu coração
cheio do amor de Deus, vai se unir ao meu para nós ajudarmos esses que precisam. E aqueles também no próximo sábado que tiverem dízimos e ofertas, poderão levar também à igreja para que a equipe da tesouraria possa receber. E se você também precisa devolver, não sabe ainda como fazer através do depósito na conta da igreja, entre em contato com o tesoureiro. A nossa equipe de tesoureiros está à disposição para lhe atender. Sejamos fiéis a Deus em tudo e Ele continuará sendo o Deus que sempre foi na nossa vida. Ele não falha, Ele não atrasa e Ele continuará atendendo a nossa vida. Eu estou também à sua disposição. Estou preso aqui no apartamento, mas estou livre em Jesus e pronto a atendê-lo na medida do possível, com a minha restrição física. Mas estou pronto aqui para ouvir, para orar com você. Ontem à noite tive o privilégio de ligar para vários irmãos da liderança. Hoje à tarde também vou ligar, quem sabe você vai receber uma ligação minha. Eu quero saber se você está bem, se a sua família está protegida, com saúde, e dessa maneira, assim a gente mantém o nosso contato. E quero convidá-lo para quarta-feira, temos o nosso culto do poder às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, que é o nosso canal agora, né? A página aqui da Igreja Central de Mojimirim. Portanto, nosso convite se renova para quarta-feira, o culto do poder às 19 horas. Muito obrigado por você ter estado conosco nesta live. E dê o seu joinha aí, o seu ok. Tem também a possibilidade de você clicar para você ser avisado sempre que nós estivermos entrando numa live como essa. E eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, eu até coloquei nos grupos hoje, clique aqui, né? A gente vai aprendendo um pouco de tecnologia. Eu também sou um pastor das antigas, né? E estou tentando aprender um pouco mais de tecnologia para poder manter esse canal aberto com vocês. Que Deus abençoe vocês de coração, conte com as minhas orações, conte com a minha vontade que logo isso acabe. Que nós possamos nos reunir, nos abraçar, como sempre fizemos, e continuar exercitando a nossa fé e nos preparando para a volta de Jesus. Até a quarta-feira no culto do poder, ou quando nos encontrarmos, ou quando nos falarmos. Um abraço carinhoso e até a próxima. Deus te ama, eu também.